Olá pessoal, meu nome é Hudson, eu sou instrutor técnico de redes wireless outdoor aqui da Intelbras. Estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho dos nossos produtos exclusivos para fazer enlaces ponto a ponto em frequência de 5 GHz, que é o PTP5N MIMO Pro e o PTP523 MIMO Pro. Ambos trabalham na frequência de 5 GHz e são exclusivos para ponto a ponto. Os dois trabalham com o protocolo WJET2, que permite fazer um alto processamento de pacotes e dá uma taxa muito superior ao 802.11n. A grande diferença de um para o outro é que esse daqui possui uma antena integrada, por isso que ele é maior aqui. Temos uma antena integrada com ganho de 23 dBi, e esse daqui ele não tem uma antena integrada. Ele tem dois conectores N aqui, que possibilita você fazer uma conexão com uma antena externa de maior ganho. Então a potência de transmissão, melhor dizendo, dos equipamentos é de 29 dBm. Ele possui uma interface bem fácil de gerenciamento, que eu vou mostrar para vocês também. O objetivo desse vídeo é fazer todo o processo, desde retirada da caixa até a configuração dos dois lados do enlace ponto a ponto. Então nós vamos ver ferramentas como o Site Survey, alinhamento de antena, que tem no software dele também, analisador de espectro, e ambas são integradas com o WNMS, para fazer o gerenciamento da sua rede de rádios. Os dois equipamentos também possuem um display de OLED na lateral deles, que permite verificar o status dele, o nível de sinal do seu enlace que você está trabalhando e também fazer o alinhamento da antena. Então vamos ver agora o unboxing do equipamento. Ele vem para você nessa caixa aqui. Dentro da embalagem do produto, tanto se você adquirir um PTP523 MIMO Pro ou um 5N MIMO Pro, nós temos os mesmos acessórios que eu vou comentar aqui com vocês. O que muda é o próprio rádio. Então, nesse caso, nós temos um PTP523 MIMO Pro. Tem um guia de instalação com orientações para você fazer uma instalação bem sucedida. Temos o suporte para fixação do produto numa torre, junto com esses parafusos aqui. E temos um injetor PoE no padrão 802.3 AF. É um injetor gigabit. Então, tanto aqui quanto no rádio, nós temos uma interface Ethernet gigabit. Isso permite que o teu enlace tenha um throughput efetivo de até 200 megabits por segundo. E aqui no injetor, até o rádio, você pode colocar um cabo Ethernet de até 100 metros. Então vamos agora para a interface de configuração web dos meus rádios, aqui para fazer o meu enlace ponto a ponto. Pessoal, recomendamos que essa configuração ela seja toda feita e testada sempre em bancada, antes de levar o seu rádio para campo. Então você configura, você testa e quando estiver tudo ok, aí sim você leva os rádios para campo. E para acessar a interface de gerenciamento pelo navegador, você precisa certificar que a sua interface de rede ela está com o IP fixo na rede 192.168.2.0. Esse IP ele pode ser o 2.65, por exemplo, que é o que eu estou utilizando nesse vídeo aqui para fazer essa gravação para vocês. Feito isso, basta digitar o IP padrão, que é 192.168.2.66, aqui na barra de endereço do navegador. E desde que nós estejamos na mesma classe de endereço IP, já vai abrir aqui para mim a configuração. O usuário e senha que vem definido por padrão é admin01. E logo que você entra no sistema, é necessário aceitar aqui os termos da Anatel. Para isso, leia essas informações aqui. Em seguida, você clica aqui em Eu aceito. Você pode deixar selecionado aqui também o país Brasil, caso esteja no território brasileiro. E nós temos aqui também o campo ganho da antena, que é medido em dBi. Esse campo ele existe somente no sistema de gerenciamento do equipamento PTP5N MIMO Pro, pelo fato de ele não ter uma antena integrada no rádio. Então, como eu estou utilizando uma antena externa, eu sei qual é o ganho dessa antena, certo? Então, eu vou preencher nesse campo aqui. Ele é medido em decibel isotrópico, que é o dBi. Essa, pessoal, ela é a única diferença do sistema de gerenciamento web dos demais produtos, dos demais rádios da linha Pro. Feito isso, eu vou clicar em OK e vamos adiante. Como é que funciona aqui dentro, toda essa interface de configuração aqui? Bem, se você precisar, existe essa opção aqui de alto contraste. Ele simplesmente muda a cor da tela, dando um contraste em cor para melhorar a visualização.
Toda configuração é composta por abas e subabas. E os botões aqui em cima são atualizar, aplicar, descartar e salvar e aplicar. Temos também o logout aqui. Toda configuração ela pode ser feita dentro das abas e nelas, aqui em cada aba, nós não temos botões de salvar nem de aplicar ao pé da página. Nem na configuração de rede, nem na configuração do rádio, nem sistema, nem serviços. Ou seja, ao final de toda a configuração é que você vai salvar e aplicar usando esse botão aqui em cima. Ao pé da página nós temos aqui os medidores de sinal local e remoto aqui. Serve para nos mostrar a qualidade do sinal que nós estamos obtendo nesse enlace. E aqui, se tiver a cor vermelha, isso pode significar que o sinal está muito baixo ou que ele está muito alto. Ou seja, a potência de transmissão ela pode estar muito acima do recomendado nesse caso. E esse círculozinho aqui ao lado, ele pode ficar vermelho também, indicando que o sinal está muito forte, com algum ruído provocado pelo excesso de potência, por exemplo. Isso pode acontecer se o teu equipamento ele estiver muito próximo um do outro e com a potência de transmissão fixada no valor máximo. Então agora, como o meu link ponto a ponto ele não está estabelecido, ele está offline, pode perceber que aqui o status do link wireless está desconectado. E o marcador dos níveis de sinal aqui, e remoto, local e remoto, ele fica cinza aqui pra gente, ó. Mas e por que eu tenho dois sinais aqui na aba de sinal remoto, nesse marcador de sinal remoto aqui, e dois sinais aqui no marcador de sinal local? Bem, porque nós estamos falando de um equipamento MIMO. O equipamento que eu estou utilizando para configurar aqui é o PTP5N MIMO Pro. Então ele é capaz de gerenciar, ele tem um arranjo, né, de duas antenas. As abas começam aqui por status, onde nós temos informações para consulta, e essa opção aqui de status ela está dividida em informações, estatísticas e gráficos. Aqui nas informações, nós temos informações de sistema, as informações da wireless, que é a própria interface sem fios, e informações da Ethernet, que é a interface cabeada. Aqui em estatísticas, nós temos as estatísticas de rede, do protocolo WGET, e também em gráficos aqui, o sistema me permite escolher quais gráficos eu quero visualizar. E à medida que eu clico nessas opções aqui, ó, o sistema vai me mostrando os gráficos logo abaixo. Percebemos então que é aqui nessa aba de status que nós vamos verificar como está o nosso enlace. Isso ajuda muito, pessoal, a resolver algum tipo de problema que você tenha com o teu enlace, fazendo um troubleshooting, por exemplo, encontrar informações que vão te levar para a solução do teu problema. Então, faça um bom uso dessa aba de status aqui. A outra aba, como o nome já sugere, são as configurações. Então é aqui que você vai alterar e definir o comportamento do teu equipamento, tanto na questão de rede, como configurações de IP, configurações da Ethernet, gerenciamento via VLAN, quanto também configurações de rádio, como o modo de operação dele, o ID do enlace, o canal, a criptografia e a potência de transmissão aqui. Temos também as configurações de sistema aqui, como detalhes do enlace, a data do sistema, uma conta administrativa e log do sistema, que seriam registros, né? Também temos alguns serviços, como o protocolo de gerenciamento de redes SNMP, o nosso sistema de gerenciamento wireless, que é o WNMS. Temos alguns alertas do sistema e algumas funções de manutenção, como reboot do equipamento, atualização de firmware e ativação do painel OLED. Aqui na última aba, nós temos 5 ferramentas bem interessantes para vocês, ó. Nós temos o alinhamento de antena, para auxiliar você a alinhar a tua antena quando for fixá-lo lá no campo. Vou explicar para vocês em mais detalhes esse alinhamento de antena no final desse vídeo, certo? Nós temos aqui o teste de enlace, que vai te mostrar informações como pacotes por segundo, throughput e a perda de pacotes. Nós temos o Site Survey,
que ele vai te mostrar as redes existentes, com a opção de mostrar apenas o protocolo WGET. E temos o agendamento de reboot, caso você precise programar o equipamento para reiniciar em alguns segundos. Temos aqui também um analisador de espectro, que vai mostrar como está a utilização do espectro eletromagnético no teu ambiente. Então é extremamente recomendado que você avalie bem as informações, essas que são mostradas aqui, nesse analisador de espectro. O sistema ele mostra o máximo, o atual e uma média aqui em preto. Então você vai ver claramente a faixa com menor utilização ou uma faixa recomendada para você trabalhar, já pensando em canais adjacentes, acima ou abaixo do escolhido, dentro da norma, lógico. Tem uma opção bem importante aqui de não utilizar o analisador na unidade remota do teu enlace, porque vai ter queda de conexão. Então, faça sempre no equipamento que você tem certeza que está acessando ele através da rede cabeada. Então, agora que já conhecemos de maneira geral como estão posicionadas as configurações aqui do sistema de gerenciamento web da linha Pro, já fiz também a minha análise aqui nas ferramentas que o sistema me mostra. Vamos para a configuração. Como é que eu determino o comportamento dele como master, por exemplo? Eu preciso entender que nesse enlace ponto a ponto que eu vou configurar, eu estou utilizando dois equipamentos da linha Pro Intelbras. Inicialmente eu vou configurar o primeiro equipamento, que vai ser o master, e que depois ele vai estar posicionado em um dos lados lá do meu enlace. E depois eu vou configurar o outro equipamento, que vai ser o slave, vai o slave desse master, né? Ele vai para o outro lado do meu enlace. Então são dois equipamentos. Primeiro vamos configurar um e depois o outro. Toda a configuração começa aqui, ó, na aba de configurações. Então primeiro eu vou aqui em rede, e como eu estou no master, eu vou manter as configurações de fábrica aqui, nesse endereço IP. Depois, quando eu for configurar o outro equipamento, que é o slave, essa configuração aqui eu vou colocar outro endereço IP, para não ter conflito. Aqui na aba de rádio, nós temos as principais configurações. A primeira é o modo de operação, que já está aqui selecionado em master. Então, quando eu for configurar o outro equipamento, que vai para o outro lado do enlace, eu vou configurar aqui slave. Mas nesse aqui, eu estou configurando o master, então vamos manter em master. Em seguida, nós temos o ID do enlace, onde nós vamos preencher com um identificador aqui, que deve ser o mesmo, tanto aqui no master quanto lá no slave. Então vamos preencher aqui um identificador. Eu tenho a opção de divulgar ou não o ID do enlace. Na maioria dos casos de enlace ponto a ponto, é recomendado você ocultar o ID desmarcando essa opção aqui. Aqui na lista de canais, você pode escolher o canal que deseja trabalhar. Nós vamos marcar aqui o canal 5805 e ele já vai preencher aqui pra gente. Essa opção de canal, pessoal, ela está disponível apenas na configuração master. Repare que mudando o modo de operação aqui para slave, ele já oculta para mim o botão de lista de canais. Então quem vai definir o canal de funcionamento do meu enlace ponto a ponto é sempre aqui no lado master. Essa é a principal diferença, pessoal, entre a configuração do master e a configuração do slave. O slave, que ele é um cliente, ele vai localizar o sinal do master, que vai ser o access point dele, por assim dizer, e ele vai automaticamente selecionar a frequência de operação de acordo com a frequência de operação configurada aqui no master. Ok? Nós temos também aqui a largura de canal que você deseja utilizar, que ela já vem preenchida aqui em 40 MHz. E se você não tiver muita interferência, é recomendado manter em 40 MHz aqui. E na realidade ele vai utilizar dois canais de 20 MHz agregados. Mas se você estiver num ambiente com muita interferência e não conseguir trabalhar com 40 MHz, você tem a opção de baixar aqui para 20 MHz. Então, nessa próxima opção aqui, você define a criptografia que deseja utilizar também no seu enlace e logo abaixo uma senha. Então, vamos preencher aqui uma senha e eu preciso anotar essa senha também, porque logo depois eu vou precisar dela na configuração do meu slave. Nós temos aqui também o modo do rádio, onde você pode escolher se quer
utilizar o arranjo completo de duas antenas, 2x2, ou usar apenas uma antena para TX e RX, 1x1, né? Então deixa aqui em MIMO 2x2 e vai ser bem raro, tá? Você utilizar SISO 1x1, você só vai precisar limitar isso se você tiver alguma polarização extremamente poluída e puder limitar a tua largura de banda para um valor bem menor do que a largura de banda que é atingida quando o equipamento trabalha em modo MIMO 2x2. Então, fazendo uma analogia, é como se você tivesse um carro 2.0, mas você sempre trafega numa estrada onde só existem carros 1.0. Aí você tem um botão lá no painel do seu carro que limita o motor do seu carro a 1.0. Então é uma situação rara de acontecer, mas existe a opção aqui para limitar em SISO 1x1. A próxima opção é a taxa de dados em megabit por segundo. E como estamos usando aqui, configurando um ponto a ponto, né? Nós podemos deixar marcado aqui automático e o sistema ele vai utilizar a maior taxa de dados possível no enlace. E se precisar fazer algum limite, você usa essa opção aqui para limitar. DFS, o que é isso? É a mudança automática de frequência. Essa funcionalidade ela existe apenas em frequência 5 GHz. Vocês só vão ver a opção de DFS quando estiverem configurando rádios a 5 GHz. E em harmonia com a norma da Anatel, essa opção ela faz com que o rádio saia de determinada faixa de frequência, determinado canal, quando ele for interceptado por algum outro equipamento mandatório, como um radar, de maneira automática. Isso é o DFS. Esse campo ele vem desabilitado, pode ver que está em cinza, porque nós estamos trabalhando dentro das normas de País Brasil. Aqui, ó, tá vendo? País Brasil. E também porque está desmarcada essa outra opção aqui em manutenção, aqui ativar modo teste. Então se eu marco essa opção, ele habilita aqui para mim o DFS, ó. Aí eu posso marcar ou desmarcar o DFS. Mas como não é o caso, vamos deixar desmarcada essa opção aqui e vamos voltar para a nossa configuração. Próxima opção depois do DFS é o ATPC, ajuste automático da potência de transmissão. Essa funcionalidade, pessoal, ela é bem interessante no enlace ponto a ponto, porque nós temos apenas um nível de sinal a considerar, que é o do meu slave, certo? Então é interessante você manter habilitado o ATPC aqui. Aí o rádio vai negociar com o teu slave, com base no nível de sinal, por exemplo, e ele vai regular automaticamente a potência de transmissão. Caso você não habilite o ATPC, você pode limitar a potência de transmissão nesse medidor aqui, que é medido em decibel miliwatt, que é o dBm. Feito isso, terminei a configuração básica do meu master. E se eu ainda quiser gerenciar o meu equipamento através do sistema de gerenciamento dos rádios, que é o WNMS, eu venho aqui em serviços e habilito o cliente WNMS. Em seguida eu preencho esse campo aqui com a URL do meu servidor WNMS. Agora sim eu posso usar o meu botão salvar e aplicar. E quando eu aperto nele, o sistema mostra para mim aqui um resumo das configurações que estão prestes a entrar em vigor no meu rádio. E depois de conferi-las eu posso responder um sim aqui. Agora eu aguardo em torno de 30 segundos. E vamos para a configuração do slave, que é bem mais simples. Eu vou ligar o equipamento na rede, vou digitar o IP padrão de fábrica, que é 192.168.2.66, aqui no meu navegador. Eu vou aceitar os termos da Anatel, vou preencher o ganho da minha antena em dBi e vou aguardar o sistema me mostrar as informações aqui. Aí eu dou início à configuração do meu slave, aqui na aba de configurações. Aqui na aba de rede, eu vou configurar apenas o IP dele para final 2.67, para ficar diferente do meu master, que é o 2.66, lembra? Que é o IP padrão de fábrica. Então, configurei aqui 2.67, eu vou agora para a aba de configurações de rádio. Eu começo aqui com o modo de operação. Eu vou colocar aqui slave, que eu agora estou configurando o meu slave.
Perceba que o sistema já simplifica as demais configurações aqui para a gente. Ó. O slave, pessoal, ele vai apenas fazer parte de um enlace que já existe, com as configurações pré-definidas ali no master. Mas eu preciso preencher ainda o ID do enlace aqui, nesse campo aqui. Ó. E também a criptografia, que deve ser a mesma que está sendo fornecida pelo master. E também preciso preencher o campo senha, com a mesma senha definida lá no master. Feito isso, o slave está pronto. Eu vou apenas salvar e aplicar utilizando esse botão e as configurações já vão entrar em vigor, certo? Eu apenas confirmo aqui clicando sim e aguardo as configurações entrarem em vigor. Aproximadamente 30 segundos aí para isso acontecer, ok? Alguns segundos depois, eu vou perceber aqui no campo status do link wireless que ele vai mudar de desconectado para conectado. Ele já me mostra também o canal que eu estou utilizando, a largura de canal aqui. Se você fizer a conta aí desse valor menos esse valor, você vai chegar na largura de canal de 40 MHz que você configurou. A taxa de dados que o sistema obteve nesse enlace, ele também mostra aqui. E a potência, que também, como ela foi ajustada pelo ATPC, ela está num valor baixo aqui, porque meus equipamentos estão em bancada. Eles estão um do lado do outro. Eu estou configurando todo o meu enlace ponto a ponto aqui em bancada, antes de levar ele para campo, para facilitar a minha vida. Atenção, pessoal, para os níveis de sinal aqui, que o sistema já está me mostrando aqui embaixo, ó, ao pé da página. Aqui na aba de estatística, eu já começo a ter algumas informações também. Os gráficos também, à medida que o tempo vai passando, o sistema vai coletando informações suficientes para me mostrar um histórico de nível de sinal. E eu também posso alterar o período de abrangência desse gráfico usando esses botões de hora, dia, semana, mês e ano. Nós temos aqui em ferramentas o teste de enlace. Como é que funciona esse teste de enlace, né, pessoal? Eu escolho a quantidade de repetições, escolho o tamanho de pacote que eu vou fazer o teste e clico nesse botão iniciar aqui. Alguns segundos depois, o sistema já me mostra a quantidade de pacotes por segundo que eu obtive, com o mínimo, o máximo e a média, e usando os tamanhos de pacote que eu selecionei. A mesma linha de raciocínio acontece para throughput aqui embaixo, e para percentual de perda de pacotes. Pessoal, isso é o que nós temos para mostrar para vocês. O nosso enlace ele já está operando, como vocês podem ver aqui no teste de enlace, nos níveis de sinal aqui ao pé da página. Basta você desligar os seus equipamentos agora e levá-los para campo, para fazer o alinhamento da antena. O alinhamento que você vai fazer é aqui, em Ferramentas, Alinhamento de Antena. Clicando aqui no botão Iniciar, como é que funciona, né, essa opção de alinhamento de antena? Ela tem a mesma finalidade do alinhamento de antena que nós temos lá no menu OLED, que é o display ao lado do equipamento, fisicamente. São 4 botões ali e um displayzinho de LED. E esse gráfico aqui, então, ele vai te mostrando o RSSI. O que é esse índice de RSSI? É o seguinte, quanto maior for esse número, mais alinhada está a tua antena em relação à antena lá do slave, ou em relação ao master, se você estiver fazendo isso no slave. Então, visto que uma antena de alto ganho para ponto a ponto, ela tem um lóbulo de radiação bem concentrado, bem fechado, o equipamento master ele tem que estar bem direcionado lá para o slave, e vice-versa. O slave, lá do outro lado do meu enlace, ele tem que estar bem direcionado para o lado master, para você ter um bom desempenho aí de sinal. Então toma cuidado para não alinhar a tua antena usando o lóbulo secundário, porque alguns podem pensar que estão usando o lóbulo principal para alinhar a sua antena, mas estão trabalhando com o lóbulo secundário. Então vira mesmo a tua antena, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical, para saber se você está utilizando o lóbulo principal realmente, ou o lóbulo secundário. É importante você evitar também ficar na frente da antena no momento desse alinhamento, ou mesmo quando o equipamento entrar em operação. Pessoal, era isso. Obrigado pela atenção de vocês.
Nós aprendemos aqui como configurar o equipamento para fazer um enlace ponto a ponto com qualidade. Eu espero que vocês tenham gravado bem as informações, os detalhes que nós configuramos aqui, desde a retirada do produto da caixa, todos os acessórios dele, até a configuração web do produto. E se você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte, através do telefone de contato, e também no intelbras.com.br temos lá os links oficiais para suporte. É Intelbras levando tecnologia até você.